Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 20 e hoje nós vamos falar sobre o argumento histórico para a ressurreição de Jesus. É isso mesmo que você ouviu, existe um argumento histórico para a ressurreição de Jesus. Segundo esse argumento, a melhor explicação para alguns fatos históricos sobre a vida de Jesus é a ressurreição. Por conseguinte, seria possível mostrar, através desse argumento, que a ressurreição de Jesus é algo bastante provável na história. Muito bem, antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em alguma outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, nós vimos alguns argumentos para a veracidade da Bíblia. Então, nós concluímos, por meio desses argumentos, que é muito provável que a Bíblia seja a palavra de Deus. E uma vez que é racional que nós acreditemos naquilo que é muito provável e não naquilo que é improvável, então é bastante razoável que nós tenhamos fé de que realmente a Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Dentre os argumentos que nós utilizamos para isso estava o fato de que diversas narrativas da Bíblia, diversas passagens e diversos livros preenchem alguns critérios de confiabilidade histórica. Em outras palavras, existem alguns critérios que os historiadores utilizam para saber se uma determinada narrativa é provavelmente histórica ou não, provavelmente verdadeira ou não, e a Bíblia, em grande parte de seus textos, preenche esses requisitos, de modo que grande parte dos seus textos são muito provavelmente verdadeiros, muito provavelmente confiáveis em termos históricos. Como cristão, evidentemente, eu acredito em toda a Bíblia, eu creio que ela toda é verdadeira, mas eu estou falando aqui em termos históricos. Existem partes da Bíblia que não preenchem todos esses requisitos e, portanto, em termos históricos, são um pouco mais difíceis de provar cabalmente que são verdadeiros, que aconteceram. Embora, claro, nós como cristãos acreditemos também nesses relatos. Mas voltando aos critérios de confiabilidade histórica, eu mencionei brevemente que existem pelo menos 10 critérios. Eu não cheguei a trabalhar cada um deles, na verdade eu falei muito rapidamente apenas de 2, mas para esse episódio em específico nós vamos falar sobre cada um desses 10, porque eles serão importantes para entender o argumento histórico para a ressurreição de Jesus. Então vamos lá. O primeiro critério de confiabilidade histórica é um que a gente mencionou no episódio passado, que é o detalhamento do contexto. Conforme esse critério, se uma narrativa ela tem um detalhamento grande do contexto, ou seja, a descrição do lugar, do tempo, da cultura, da política, da geografia, da economia, das principais personalidades, dos principais governantes, dos principais eventos daquele momento, são um indicativo de que aquela narrativa provavelmente é verdadeira. E na medida em que nós vamos conferindo na história vários desses fatos que são narrados e descobrindo que eles são verdadeiros, isso vai tornando a narrativa como um todo cada vez mais confiável em termos históricos. Então, ainda que nós não consigamos comprovar todos os fatos que são descritos ali, o detalhamento do contexto e a comprovação de alguns fatos dali já são boas evidências de que provavelmente a narrativa inteira é verdadeira. O segundo critério de confiabilidade é a existência de diferentes fontes independentes contando a mesma narrativa. Quando nós temos uma fonte só contando uma determinada história, é um pouco mais difícil de provar que essa fonte está dizendo a verdade. Mas quando nós vamos aumentando o número de fontes, vai se tornando mais provável de que a história seja verdadeira. Afinal de contas, é mais fácil que uma fonte só esteja mentindo ou tenha sido enganada do que várias fontes. O terceiro critério de confiabilidade histórica são as testemunhas oculares. Se um determinado fato é narrado por pessoas que viram esse fato, ou que pelo menos conheceram pessoas que viram, é mais provável que essa narrativa seja verdadeira. O quarto critério de confiabilidade histórica é a chamada comprovação inimiga. Trata-se dos casos em que um determinado fato que foi narrado por um autor é confirmado por inimigos desse autor.
Ora, se um autor tem um inimigo e esse autor está mentindo, o inimigo tem todas as razões do mundo para desmentir esse autor. Mas se mesmo assim o inimigo confirma o fato, então isso é uma grande evidência de que realmente aquele fato aconteceu. O quinto e o sexto critérios são parecidos. Tratam-se dos critérios da ausência de benefício e da existência de prejuízo para o autor. No primeiro caso, o fato descrito pelo autor não trouxe nenhum benefício especial para ele. E no segundo caso, o fato descrito pelo autor trouxe prejuízo para ele. Em ambos os casos, provavelmente o fato descrito é verdadeiro. Isso porque, evidentemente, ninguém mentiria para não ganhar nenhum benefício ou, pior, para ser prejudicado. Além do mais, se o autor tinha ciência de que, ao escrever aquilo, ele seria prejudicado, então não só isso é uma evidência de que o que ele escreveu foi verdadeiro, mas de que ele acreditava muito firmemente nesse fato e se sentia extremamente motivado em divulgar este fato. O sétimo critério de confiabilidade histórica pode ser chamado de dissimilaridade. Trata-se de quando o autor escreve algo que vai contra a sua própria cultura, vai contra o senso comum, vai contra aquilo que as pessoas aceitam. Quando isso acontece, provavelmente o fato descrito é verdadeiro. Isso porque é muito mais fácil que os autores escrevam segundo a sua própria cultura. E se alguém deseja mentir e enganar as pessoas, não faz muito sentido criar uma mentira que vai totalmente contra aquilo que a maioria das pessoas acredita e espera. O oitavo critério de confiabilidade histórica são as pequenas divergências nas narrativas descritas por diferentes fontes, em especial se essas fontes forem testemunhas oculares. Conforme também vimos muito rapidamente no episódio anterior, essas pequenas diferenças nos relatos são esperadas, já que as pessoas são diferentes, veem as coisas de uma maneira distinta, possuem limitações de memória e, portanto, reconstroem os eventos que elas viram de uma maneira um pouco diferente de cada um. Assim, o que se espera de um relato verdadeiro por várias testemunhas é que ele seja muito semelhante nos aspectos centrais, mas que tenha algumas pequenas diferenças naquilo que é periférico. Quando os relatos são iguais nos pontos periféricos, isso levanta a suspeita de que o relato foi forjado, de que as testemunhas sentaram e combinaram uma história nos seus detalhes para poder enganar as outras pessoas. O nono e o décimo critério tem a ver com os manuscritos antigos. O nono critério vai dizer que quanto mais próximos do fato ocorrido estão as cópias, mais provável é que o evento realmente tenha ocorrido. Afinal de contas, seria muito difícil distorcer aquilo que aconteceu poucos anos ou poucas décadas depois do fato. Principalmente quando estamos falando de fatos públicos, pois várias pessoas testemunharam esses fatos e elas guardam os fatos na sua cabeça. Assim, para que haja uma distorção, é necessário que esses indivíduos faleçam e que as pessoas que conviveram com esses indivíduos também faleçam. É por essa razão que, para a história, quando nós temos manuscritos com algumas décadas de diferença em relação ao fato ocorrido, isso é considerado muito pouco tempo. Significa que essas cópias podem ter rodado nas mãos de pessoas que testemunharam os fatos ou pessoas que conviveram com quem testemunhou os fatos. E isso dá confiabilidade àqueles documentos. Já o critério de número 10 tem a ver com o número de cópias. Quanto mais cópias manuscritas daquele fato existirem, mais provável é que o fato realmente aconteceu. Afinal, isso é um indício de que o fato foi amplamente divulgado e pouco ou nada contestado. Muito bem, agora que conhecemos os principais critérios de confiabilidade histórica, podemos partir para a segunda parte do nosso raciocínio. Aqui eu quero que o ouvinte saiba que existem alguns fatos da vida de Jesus que são considerados fatos históricos pela grande maioria dos historiadores. E quando eu me refiro à grande maioria dos historiadores, eu não estou falando especificamente de historiadores cristãos. Eu estou falando de historiadores no geral, incluindo aí historiadores que sequer acreditam em Deus.
Esses historiadores, mesmo não acreditando em Deus, creem em alguns fatos sobre a vida de Jesus, justamente porque quando analisam os relatos desses fatos, percebem que esses relatos cumprem muito bem os critérios de confiabilidade histórica. Então vejamos quais são esses fatos que nós podemos colocar aqui como inquestionáveis dentre os principais historiadores do mundo. O primeiro fato é de que Jesus existiu, ou seja, existiu um homem judeu no primeiro século que pregou em Jerusalém e também na Galiléia, em Nazaré, em Cafarnaum, e cujos discípulos acabaram criando uma nova tradição religiosa que viria a se tornar o cristianismo. O segundo fato considerado histórico é que esse Jesus morreu crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. O terceiro fato é que esse Jesus foi colocado em uma tumba de um homem chamado José de Arimateia. O quarto fato é que essa tumba foi encontrada vazia, sem o corpo de Jesus, ao terceiro dia de sua morte. O quinto fato é que diversas pessoas afirmaram ter visto Jesus ressuscitado, fisicamente ressuscitado, durante os dias que se sucederam após o corpo sumir da tumba. O sexto fato considerado histórico é de que os primeiros seguidores de Jesus passaram a crer na sua ressurreição e a pregar essa mensagem da ressurreição logo no começo do cristianismo. Os relatos desses fatos, eu repito, cumprem muito bem os 10 requisitos que nós vimos até agora. Todos eles são muito bem contextualizados, estão em diversos manuscritos, são descritos por testemunhas oculares, são descritos por várias fontes independentes, não só as próprias fontes que compõem a Bíblia, mas também pessoas fora da Bíblia, como por exemplo alguns autores judeus e alguns autores romanos. Os manuscritos são muito próximos dos eventos, com uma diferença de algumas décadas. Os fatos narrados não geraram nenhum benefício para os seus autores, pelo contrário, geraram muitos prejuízos. E por aí vai. Se o ouvinte entendeu bem tudo que foi dito até agora, então podemos passar para a terceira parte do raciocínio. Nessa parte, o ouvinte precisa entender o seguinte: alguns desses fatos que são considerados históricos carecem de uma explicação para eles. Mais precisamente, são os 3 últimos fatos que precisam de explicação, a saber, a tumba vazia, as alegações que diversas pessoas fizeram de que Jesus apareceu para elas e o surgimento da crença na ressurreição entre os primeiros seguidores de Jesus. E, pois bem, o que devemos fazer aqui é analisar várias hipóteses diferentes. A ideia é escolher a hipótese que melhor explica esses fatos. Bom, a primeira hipótese que nós podemos mencionar aqui é a de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e espalharam por aí a mentira de que Jesus havia ressuscitado. Inclusive, a própria Bíblia, no Evangelho de Mateus, afirma que essa era a versão dos líderes religiosos que não gostavam de Jesus e que confabularam com o Império Romano para que ele morresse na cruz. Mas essa hipótese possui vários problemas. Por exemplo, ela não explica por que os apóstolos, mesmo sabendo que estavam mentindo, foram tão firmes no propósito de pregar essa verdade, mesmo sendo perseguidos, torturados e mortos. Outra questão que essa hipótese não explica é como que esses apóstolos poderiam ser ao mesmo tempo tão mentirosos e também tão amorosos, santos, verdadeiros, altruístas, bons cidadãos, evangelistas e por aí vai. Quando lemos o Novo Testamento, fica claro que esses homens possuíam um elevado caráter. Então, é bastante incompatível pensar que esses homens de elevado caráter não só haviam inventado uma enorme mentira, mas estavam sendo motivados em suas ações por essa enorme mentira. Simplesmente a conta não fecha. Outro ponto que essa hipótese não explica é como que diversas pessoas diferentes viram Jesus ressurreto. Uma coisa é os autores e os apóstolos terem criado essa mentira. Outra coisa é o fato de que centenas de pessoas viram Jesus ressurreto. Paulo, por exemplo, menciona na sua primeira epístola aos Coríntios que Jesus foi visto ressurreto por várias pessoas individualmente, mas também, quando ascendeu aos céus, por cerca de 500 pessoas ao mesmo tempo. E ele ainda menciona aos coríntios que grande parte dessas pessoas ainda estavam vivas quando ele escreveu essa carta. Em outras palavras, o apóstolo estava fazendo um convite para que quem não acreditasse
pudesse conversar com essas pessoas que foram testemunhas oculares. Além disso, o próprio apóstolo Paulo havia se convertido por conta de uma experiência que ele teve com o próprio Jesus ressurreto. E isso também não é explicado por essa teoria. Como que Paulo teve essa experiência? Como que Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, se torna um cristão? Finalmente, a hipótese também não explica como que essa crença na ressurreição poderia ter sido inventada pelos apóstolos. Isso porque os apóstolos acreditavam que Jesus era o Messias prometido, e na época dos apóstolos, em Israel, no primeiro século, não existia a crença de que o Messias morreria e ressuscitaria. Na verdade, a expectativa no primeiro século, e isso fica claro até mesmo no Novo Testamento, era de que o Messias viria como um grande líder político. Os judeus esperavam literalmente um rei, alguém que assumiria o trono de Israel e que lutaria contra os romanos, que naquela época dominavam Israel e diversos outros países do mundo. Para os judeus do primeiro século, quando alguém que se dizia o Messias, ou que as pessoas acreditavam que era o Messias, morria, isso dava a certeza de que esse indivíduo não era de fato o Messias. Já quanto à ressurreição, não fazia parte da crença dos judeus do primeiro século que uma pessoa poderia ressuscitar para a eternidade, ressuscitar com um corpo glorioso antes do juízo final. A expectativa era que todos os justos um dia iriam ressuscitar juntos no juízo final. Em suma, a crença de que Jesus era o Messias e morreu e ressuscitou para a eternidade era absolutamente conflitante com tudo que se acreditava no primeiro século. E, portanto, é extremamente improvável que essas crenças tivessem surgido na cabeça de Jesus e dos apóstolos se elas não fossem verdadeiras. Nenhum judeu no primeiro século inventaria essas mentiras. Elas não só exigiriam pensar muito diferente de como se pensava no contexto, como elas seriam muito difíceis de serem divulgadas e cridas pelas pessoas. Em suma, a primeira hipótese ela não é uma boa explicação dos três fatos que nós colocamos aqui. A segunda hipótese seria que os próprios líderes judaicos que não gostavam de Jesus roubaram o seu corpo. Mas essa também não é uma hipótese boa. Afinal de contas, além de esses líderes não terem nenhuma razão para roubarem o corpo de Jesus, uma vez que os discípulos tivessem começado a acreditar que Jesus ressuscitou porque o corpo não foi encontrado, seria muito fácil para esses líderes religiosos mostrarem o corpo de Jesus para as pessoas, já que foram eles mesmos que roubaram. Além disso, a hipótese também não explica como que várias pessoas viram Jesus e como que surgiu a crença na ressurreição, mesmo isso sendo totalmente contrário àquela cultura. Na verdade, era muito mais provável que, tendo sumido o corpo, os discípulos simplesmente pensassem que alguém roubou o corpo. Aliás, os evangelhos narram exatamente isso. Quando Maria foi ao túmulo e não achou o corpo de Jesus, ela concluiu inicialmente que tinham roubado o seu corpo, e não que o mestre tinha ressuscitado. A terceira hipótese é que os próprios romanos roubaram o corpo de Jesus. Mas essa hipótese também não faz sentido. Os romanos não tinham nenhuma razão para roubar o corpo de um judeu que havia sido condenado à cruz. E essa hipótese também não explica como que várias pessoas viram Jesus ressurreto e como que surgiu a crença na ressurreição. A quarta hipótese é de que Jesus, na verdade, não morreu na cruz. Quem teria morrido na cruz no lugar dele seria um irmão gêmeo ou alguém muito parecido com ele. Essa hipótese explicaria como que Jesus apareceu para várias pessoas depois de morto. Ou seja, por alguma razão as pessoas pensaram que foi Jesus que morreu na cruz, isso não foi dito para as pessoas, e então quando o Jesus verdadeiro apareceu para as pessoas, todos concluíram que Jesus havia ressuscitado. Mas essa hipótese gera mais perguntas do que respostas. Vejamos. Por que alguém parecido com Jesus, de repente até o seu próprio irmão gêmeo, teria morrido no lugar dele? E se alguém parecido com Jesus morreu no lugar dele, como que ninguém deu falta dessa pessoa? E se Jesus consentiu nessa substituição, por que ele apareceu depois para outras pessoas? E se ele tinha o intuito de dizer que ele morreu e ressuscitou, qual era o seu objetivo?
Aliás, uma vez que a crença comum daquela época era de que o Messias seria um líder político que assentaria no trono e lutaria contra o Império Romano, por que Jesus não se aproveitou dessa suposta ressurreição, que agora todo mundo estava acreditando, para assumir de fato essa posição? E depois de aparecer, supostamente ressurreto para várias pessoas, para onde Jesus foi? Por que nunca mais foi encontrado? E como explicar o fato de que os evangelhos narram alguns milagres que Jesus fez durante esse período pós-ressurreição? Ele, por exemplo, entrou em alguns lugares que estavam fechados e desapareceu. Ele também ascendeu ao céu na frente de mais de 500 pessoas. E como explicar também a conversão do apóstolo Paulo, que teve uma experiência sobrenatural com o Cristo ressurreto? A sua conversão é especialmente intrigante porque Paulo era um não cristão que perseguia cristãos, e após essa experiência ele passa a ser um cristão e também um perseguido por causa da fé em Jesus. E além de tudo isso, ainda há o fato de que a tumba foi encontrada vazia. Quem roubou o corpo do sósia ou do gêmeo de Jesus? E por quê? E como fez isso, já que o túmulo estava com uma grande pedra e protegido por alguns soldados que foram colocados lá pelos rabinos? Outra questão curiosa é que não há nenhum registro na história dessa hipótese. Teria sido essa substituição de Jesus por um sósia ou por um gêmeo algo tão bem feito a ponto de ninguém desconfiar dessa substituição e ninguém levantar essa hipótese? Em suma, essa hipótese não explica nada, ela apenas levanta uma série de outras dúvidas e cria um cenário de uma verdadeira teoria da conspiração. A quinta hipótese é semelhante a essa quarta. Nela, também Jesus não teria morrido, no entanto, ele realmente passou pela experiência da cruz. No entanto, em vez de morrer, Jesus teria apenas entrado em um coma profundo e as pessoas pensaram que ele tinha morrido. Ao ser colocado no túmulo, no entanto, Jesus recobrou a consciência e pôde sair de lá. Isso explicaria como que Jesus apareceu para as outras pessoas depois de morto. Contudo, essa hipótese também tem muitos problemas. Primeiro, como que os soldados romanos que crucificaram Jesus, eles que eram especialistas em crucificar pessoas, não perceberam que Jesus ainda estava vivo? Aliás, os próprios evangelhos dizem que um soldado com uma lança cortou o lado de Jesus para saber se ele realmente estava morto. E a constatação foi que Jesus havia morrido. O segundo problema é que, ainda que Jesus realmente tivesse sobrevivido à cruz, mas ninguém percebeu, ele certamente não teria forças para sair do túmulo onde ele foi colocado. Jesus havia sido gravemente torturado e, se ele foi dado como morto, é porque realmente ele estava muito ruim. E uma vez que ele foi colocado num túmulo onde uma grande pedra tapou o buraco e soldados estavam a protegendo, ele não teria força para levantar, rolar a pedra e ainda passar pelos soldados. Um terceiro problema é que, mesmo que ele conseguisse esse enorme feito, quando ele aparecesse para as pessoas, ele estaria extremamente machucado, ferido. E todos entenderiam que ele não ressuscitou, que ele simplesmente sobreviveu e precisa de cuidados. E claro, a hipótese também não explica como que Jesus fez alguns milagres depois dessa suposta ressurreição, como que ele ascendeu aos céus na frente de cerca de 500 pessoas, como que ele convenceu as pessoas a se tornarem seus fiéis seguidores a ponto de morrer por ele, e como que ele desapareceu depois de tudo isso. Uma sexta hipótese foca apenas na questão das aparições de Jesus. Seria de que as pessoas que alegaram ver Jesus, na verdade, tiveram alucinações, elas pensaram ter visto Jesus. Essa hipótese procura ser superior à de que os discípulos e primeiros seguidores de Jesus, na verdade, estavam mentindo sobre ter visto Jesus. Já vimos que não faz sentido pensar assim, já que os apóstolos sofreram muito com a crença de que Jesus havia ressuscitado. Assim, faz mais sentido pensar que, na verdade, eles acreditavam realmente que tinham visto Jesus ressurreto. E uma explicação seria a alucinação. No entanto, essa hipótese também tem seus problemas. A primeira delas é que alucinações não são coletivas.
Pessoas diferentes podem ter alucinações. No entanto, várias pessoas em um mesmo lugar alucinarem exatamente a mesma coisa é algo, se não impossível, extremamente improvável. E o que a Bíblia vai nos dizer é que em diversas ocasiões, quando Jesus apareceu ressurreto, haviam mais de uma pessoa. Ao ascender ao céu, inclusive, mais de 500 pessoas testemunharam o fato, como nós já dissemos. O segundo problema é que a hipótese da alucinação não explica a tumba vazia. E o terceiro problema é que a hipótese da alucinação também não explica o surgimento da crença na ressurreição. Afinal de contas, como já vimos, os judeus não acreditavam que a ressurreição corpórea final para a eternidade ocorreria de uma maneira isolada, antes do juízo final. Tampouco era uma crença de que o Messias passaria pela morte e depois ressuscitaria. Seria muito mais provável que, se tantas pessoas tivessem alucinado com Jesus, que elas pensassem que era um fantasma. Afinal de contas, a crença dos romanos, dos gregos e de todos os povos da época que viviam em torno dos judeus e no meio dos judeus era de que, quando as pessoas morriam, apenas o corpo morria, mas a sua alma desencarnada continuava viva. Em outras palavras, a crença cristã de que o Messias morreria e ressuscitaria corporalmente para a eternidade nem era uma expectativa judaica, nem era uma expectativa pagã. Era uma crença que simplesmente não existia. Por qual razão, então, diversas pessoas alucinariam com Jesus, inclusive muitas pessoas no mesmo ambiente, e chegariam a uma conclusão cuja crença não tinha paralelo em absolutamente nenhum lugar naquele contexto? Finalmente, uma sétima hipótese tenta explicar como que surgiu a crença na ressurreição. Nessa hipótese, a ideia da ressurreição surgiria de alguns mitos pagãos antigos, onde existiam deuses que estavam sempre morrendo e ressuscitando. De fato, esses mitos antigos existiam, mas existem vários problemas nessa hipótese. O primeiro é que não existe nenhuma evidência histórica de que os judeus do primeiro século tinham algum tipo de conhecimento desses antigos mitos e que eram influenciados por esses mitos. Na realidade, a evidência histórica vai no extremo oposto. Os judeus do primeiro século eram extremamente avessos ao politeísmo e a tudo que tinha qualquer relação com a idolatria. O segundo problema é que esses mitos antigos não tinham nada de histórico. Eles apenas eram tentativas de explicação de alguns fenômenos religiosos, como, por exemplo, o inverno e o verão, as chuvas e as secas, o dia e a noite, e por aí vai. Assim, por exemplo, a noite poderia ser explicada como a morte do Deus Sol, enquanto que o dia seria a sua ressurreição. Já a ideia de ressurreição pregada pelos primeiros cristãos não tinha absolutamente nada a ver com isso. Tratava-se antes de uma ressurreição real, verdadeira, de alguém que morreu e volta à vida em corpo, fisicamente. Em outras palavras, tentar traçar um paralelo entre as duas coisas é algo extremamente forçado. Em terceiro lugar, é válido lembrar que a crença comum do mundo pagão da época era a crença na imortalidade inata da alma e em almas desencarnadas, que poderiam reencarnar em outros corpos ou viajar para um paraíso ou para a morada dos mortos. A ideia de ressurreição corpórea, no entanto, definitivamente não fazia parte nem das crenças nem do imaginário dos pagãos. Ou seja, seria um baita anacronismo dizer que os judeus que se tornaram cristãos logo no início extraíram as suas crenças de antigos mitos pagãos que, à época, não mais faziam parte daquilo que era popular entre eles. Além desses pontos, mais uma vez, essa hipótese também não explica a tumba vazia e as aparições que várias pessoas disseram ter experimentado de Jesus. Tampouco explica a disposição dos primeiros cristãos a sofrerem e morrerem por conta desse Jesus ressurreto. Muito bem, tendo visto todas essas hipóteses, nós chegamos à conclusão de que nenhuma delas é boa para explicar esses três fatos que nós elencamos: a tumba vazia, as diversas aparições de Jesus após a sua morte, aparições essas que são narradas como físicas, diga-se de passagem, e o surgimento, logo no início do cristianismo, da crença de que Jesus ressuscitou. Sendo assim, a última hipótese que resta é a de que realmente Jesus ressuscitou corporalmente.
Essa hipótese explica como que a tumba foi encontrada vazia, como que Jesus apareceu para diversas pessoas corporalmente depois da morte, e como que surgiu a firme crença na ressurreição corpórea de Jesus logo no início do cristianismo. E a pergunta que fica é: quais seriam os problemas dessa hipótese? Um primeiro problema que poderia se alegar é de que ela apela a um milagre e milagres não seriam possíveis. No entanto, essa alegação não faz sentido. Por que razão milagres não seriam possíveis? Se Deus existe, com certeza milagres são possíveis. E aqui, claro, alguém poderia dizer que o problema é que, na verdade, Deus não existe. No entanto, uma vez que não estamos discutindo aqui a existência de Deus, então é necessário entrar no debate considerando que Deus tanto pode existir quanto pode não existir. Uma vez que discutimos diversas hipóteses sem considerar a existência de Deus e essas hipóteses falharam, nós podemos, é legítimo, considerar uma hipótese em que Deus existe. Além disso, antes desse episódio, nós discutimos em vários outros argumentos lógicos e probabilísticos para a existência de Deus, ou seja, existem boas razões para crer que Deus existe. Portanto, considerar a hipótese da ressurreição de Jesus não é algo irracional. Um segundo problema que se poderia alegar é que milagres, embora possam ser possíveis, são improváveis. Entretanto, nós precisamos lembrar que probabilidades são relações matemáticas envolvendo um conjunto de circunstâncias ou de fatores. E, evidentemente, essas relações se modificam quando nós incluímos ou excluímos determinadas circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa cair do 5º andar e sobreviver talvez seja improvável. No entanto, se nós incluirmos nessa equação o fato de que essa pessoa vai cair em uma enorme superfície macia e grossa, preparada de antemão para receber a queda de uma pessoa do 5º andar, então a probabilidade é modificada. Provavelmente essa pessoa não vai morrer nem se ferir ao cair do 5º andar. Ora, no caso dos milagres é a mesma coisa. Os milagres podem ser improváveis em si mesmos. Contudo, determinadas circunstâncias podem fazer com que esses milagres se tornem prováveis. E esse é o caso da ressurreição de Jesus. Note, Jesus fazia milagres e inclusive chegou a ressuscitar pessoas, segundo as narrativas dos evangelhos. Esse mesmo Jesus chegou a dizer algumas vezes nos evangelhos que ele iria ressuscitar. Além disso, esse Jesus se dizia o Messias e era visto pelos seus discípulos como Messias. E havia na Bíblia hebraica uma série de profecias que poderiam ser interpretadas como indicando a necessidade da morte e da ressurreição do Messias. Embora essa não fosse a interpretação corrente dos judeus no primeiro século, essas profecias estavam lá. Finalmente, nenhuma explicação natural consegue cobrir os fatos que nós mencionamos: a tumba vazia, as aparições de Jesus depois da morte e a crença de que Jesus realmente ressuscitou corporalmente para a vida eterna. Ora, quando somamos todas essas circunstâncias, torna-se provável que Jesus ressuscitaria. Além disso, adotando a perspectiva de que Jesus realmente é divino e veio nos salvar, então, de fato, a ressurreição se torna algo necessário e, portanto, provável. Em suma, considerando todos esses dados e todas essas hipóteses, nós podemos concluir que a hipótese da ressurreição de Jesus é algo extremamente razoável. Ela é, com toda certeza, aquilo que melhor explica todos os fatos históricos que nós colocamos na mesa. E se ela explica bem todos os fatos históricos que nós colocamos na mesa, e não há nenhum problema em considerar que Deus existe e que os milagres são possíveis, a pergunta final que fica é: por que não crer na ressurreição de Jesus? Eu deixo essa pergunta como reflexão para o ouvinte que talvez ainda não tenha aceito a obra que Jesus fez por nós, morrendo e ressuscitando. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.